Olá, boa tarde a todas e todos e todes. Estamos aqui, Margarete Pedroso e eu, Ana Laura Prates, retomando depois de uma semana de merecido descanso. A gente levou 8 semanas seguidas, né, Margarete, o nosso programa, 8 sábados seguidos ali, o Mulheres na Pandemia, que quem já está acompanhando há mais tempo sabe que foi uma iniciativa que surgiu de uma maneira muito espontânea, a partir da identificação, né, e da observação que a gente fez enquanto mulheres feministas ativas aí, cada uma de nós nas nossas áreas. A gente percebeu que, embora o vírus seja democrático, porque ele não escolhe a quem ele contamina, por outro lado, a pandemia não é nem um pouco democrática, né? Porque existem corpos e corpos, né? Existem modos e modos de estar na pandemia. Então, o vírus em si, ele não enxerga, né, território, ele não enxerga lugar, ele não enxerga raça, ele não enxerga gênero, ele não enxerga cor, ele não enxerga etnia, mas sabemos que uma pandemia não é feita só, aliás, nós temos um especialista aqui hoje nesse assunto, né? O vírus não é só uma questão, digamos assim, higienista, né? Não é só uma questão biológica. A partir do momento em que nós estamos numa pandemia, a gente sabe que as questões sociais, a questão do território, a questão política, a questão geográfica, a questão de gênero, a questão de raça, a questão capacitista, né? Eu que sou mãe de um jovem com deficiência, sei bem disso, pesa e pesa muito, ou seja, a pandemia não é igual para todos. Há corpos mais vulneráveis, há populações mais vulneráveis, e a gente aqui, especificamente, a Margarete e eu, percebemos, né, e fomos muito sensíveis à situação das mulheres, especificamente, né? Percebemos que, embora historicamente, no contexto global, contemporâneo, ainda hoje, né, apesar de tudo, se considera que a casa é o lugar, vamos dizer assim, mais propício para a mulher, né? Em geral, associa-se a ideia da mulher à ideia da casa, à ideia do lar, aquela que cuida dos filhos, das crianças, da casa, da comida, da alimentação, da saúde. Paradoxalmente, o que se revelou com essa pandemia foi que a casa se tornou um dos lugares mais perigosos para se estar sendo mulher. O índice de violência doméstica, o índice de assédio, o índice inclusive de feminicídio cresceu de uma maneira enorme e a gente acompanhou primeiro de uma forma estarrecida e triste, mas depois a gente começou também a reagir, e houve uma reação também de toda a sociedade nesse sentido, de denunciar, não é, esse silenciamento e esse ocultamento, essa invisibilidade dessa rede de mulheres que, na verdade, sustenta essa tal de sociedade que não pode parar, não é? Ou seja, essa sociedade produtiva, essa sociedade capitalista, na verdade, ela depende, né, de uma rede de mulheres cuidadoras. Então, as mulheres de classes menos favorecidas, cuidando dos filhos de mulheres de classes mais favorecidas, para que essas possam trabalhar, por sua vez, dependendo de creches, de redes de cuidados, das idosas, né, das avós que cuidam das crianças. E isso tudo se desmantelou durante essa quarentena forçada, que no Brasil foi bastante frágil, tem sido, né, inclusive pela orientação dos nossos governantes que não estão seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, expondo mais uma vez a fragilidade de alguns setores, de algumas populações e de alguns cidadãos, né, e cidadãs.
E também as pessoas que estão na linha de frente dos cuidados, né, as pessoas, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, as pessoas da limpeza, as trabalhadoras de limpeza, que em geral são mulheres, né, e que também, de alguma maneira, estão vivenciando essa pandemia de um modo bastante particular e sensivelmente mais frágil do que outras pessoas mais privilegiadas. Então, a gente veio convidando uma série de mulheres, as mais diversas e diferentes possíveis, ao longo desses 8 episódios, para darem o seu testemunho, para falarem como estão vivenciando esse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. E eu acho que a gente aprendeu muito, né, com essa experiência dessas mulheres lutadoras, guerreiras, que estão, cada uma delas a seu modo, lutando por um mundo melhor e por uma mudança de paradigma, né. Hoje, especialmente, a gente tem, assim, o grande privilégio e a grande honra de receber essas mulheres indígenas que aceitaram o nosso convite para estarem aqui, e a gente só tem a agradecer, queria recebê-las da melhor forma possível, dizer que a casa é de vocês, que a palavra é de vocês, que vocês se sintam muito à vontade para usar esse espaço de hoje para passar o recado de vocês e falar um pouco de como é que vocês estão passando por essa experiência, né? Eu vou passar a palavra para a Margarete, a gente vai aí fazer a apresentação, né, de vocês, oficial, como a gente gosta de falar, né, aquela apresentação formal, mas depois a gente vai passar a palavra para vocês poderem falar, cada uma, né, se apresentar, falar a sua origem, a sua trajetória profissional, e aí a gente começa essa conversa. Vamos lá. Bom, boa tarde a todas, a todos que estão aí nos acompanhando mais uma vez. Bom estar de volta, e estar de volta numa tarde super especial, ouvindo aí 3 mulheres incríveis, lutadoras, e que eu acho que tem muito a nos dizer, né? Eu acho que hoje, até comentei com a Ana Laura durante a semana, né? Hoje é dia de ouvir. E eu acho que a gente, quando começou a fazer, né, o Mulheres na Pandemia, a nossa ideia era justamente essa, né, de ouvir, de dar escuta, e hoje mais do que especial, né, porque falar de povos indígenas, e principalmente falar de mulheres indígenas, é falar também de silenciamento, ainda mais nesse momento político que nós estamos atravessando. A ideia do Mulheres na Pandemia, ela nasceu justamente dessa angústia que a Ana Laura teve, dividiu comigo, e que nós resolvemos materializar, né, em uma ação, porque nós sentimos que durante a pandemia, durante a quarentena, todas as vulnerabilidades ficaram mais acentuadas, porque ao mesmo tempo que o mundo vivia uma grande pandemia de um vírus novo, sem nenhum precedente histórico, nós aqui no Brasil, nós tivemos ali mais latente as vulnerabilidades de todos aqueles corpos que já eram vulneráveis antes, e que isso só se intensificou por causa do vírus, e não poderia ser diferente, porque nós temos uma omissão, principalmente do governo federal, em lidar com o vírus. E mais do que isso, né, nós assistimos durante toda essa quarentena ações do governo, inclusive oportunísticas, de que se aproveitaram desse momento de fragilidade e de pouca mobilização da população, até porque se mobilizar estando em quarentena, estando em isolamento, ficava muito mais difícil para tomar certas atitudes, e nós sabemos algumas atitudes muito drásticas no tocante aos povos indígenas, às florestas, ao meio ambiente,
e entre outras coisas, né, principalmente com relação à saúde pública. E eu acho que ouvi-las nessa tarde vai nos possibilitar, né, um complemento de todos esses 8 programas que nós já fizemos nessas semanas que antecederam a essa, que é de falar sobre algumas vulnerabilidades e de algumas coisas que já existiam, que já estavam, né, muito graves antes do Covid, e com o vírus, as mobilizações também diminuíram e, principalmente, as situações se agravaram. Para mim, eu confesso, eu estou aqui no meu lugar de fala de mulher branca, que mora em São Paulo, e que tem muito a aprender com vocês, né? Eu acho que a gente tem que pensar o quanto de privilégio nós temos em cada espaço que a gente ocupa, né? Isso a gente fala muito aqui em todos os programas, e sem dúvida, né, o espaço de mulher branca é um espaço bem privilegiado, né, nessa pirâmide social que a gente ocupa. Então, ouvir vocês nessa tarde, saiba que é um grande aprendizado, mas mais do que isso, é querer saber, né, em que politicamente nós podemos, dentro do nosso espaço de privilégio, contribuir de maneira mais adequada, mais enfática, para que os povos indígenas existam e que os corpos indígenas existam, né, e mais, né, os corpos das mulheres indígenas existam. Então, nesse momento histórico tão delicado, que não é só do Covid, né, um momento histórico que nós sabemos que é de extermínio de certas populações, e a população indígena está incluída nisso. Isso foi discurso de campanha do presidente da República, e ele está cumprindo, vamos combinar, exatamente com o que ele prometeu na campanha e para a pauta a qual ele foi eleito, né? Então, é isso. Eu acho que vai ser uma grande tarde, estou doida para ouvir vocês. Prometo não falar muito hoje, né, Ana? A gente fez até o pacto, já falamos demais, porque hoje a gente quer ouvir vocês, e é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, e a gente está até, assim, emocionado, assim, de ter as 3 aqui com a gente. Vamos lá? Vamos lá, eu vou fazer então só uma apresentação formal das 3, tá? Então, olha, a Vanessa Terena é psicóloga indígena, formada na UCDB, conselheira e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul, o CRP14, conselheira da ABIPSI, que é a Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos. A Eli Tupinambá é uma liderança indígena, uma honra você aqui, Eli, coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas do Baixo Tapajós, CITA, né, e também acadêmica do curso de Saúde Coletiva da UFOPA. E, finalmente, a gente tem a Putira Sacoena, que também tem um currículo admirável, né? Ela é indígena da etnia Baré e é doutoranda em antropologia na concentração de bioantropologia na linha de pesquisa de genética forense pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal do Pará. E ela também é vice-presidente da Liga Acadêmica de Saúde Indígena do Estado do Pará. Então, são 3 mulheres indígenas poderosérrimas. A gente vai passar a palavra, então eu queria que vocês, primeiro que vocês se apresentassem, cada uma falando um pouco da sua trajetória, né, rapidamente, para a gente fazer né, uma primeira rodada, e aí a gente vai conversando especificamente aqui, né, da questão das mulheres na pandemia, né? Mulheres indígenas na pandemia. Então, vamos lá, Vanessa, você não quer falar um pouquinho, a partir aí da ordem que eu apresentei? Pode ser. Eu sou Vanessa Terena, né? Moro em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, o segundo estado com o maior número de indígenas do Brasil, o estado que mais mata indígenas.
Sou psicóloga, formada bem recentemente. Inclusive, foram nos 2 últimos anos da faculdade que eu desenvolvi a minha identidade de indígena. Meu pai é indígena da terra, distrito de Ipeg, Taunay, e minha mãe é branca, não indígena. Então, eu neguei a minha identidade a minha vida inteira, e nos 2 últimos anos de faculdade eu consegui me encontrar dentro da minha identidade indígena, do povo terena. Eu sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul, estou como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos e conselheira da ABIPSI, Associação Brasileira de Indígenas Psicólogos, né, que também nós estamos surgindo aí, estruturando a psicologia não, mas um olhar verdadeiramente para os povos indígenas, né, porque nós sabemos que a psicologia é uma ciência branca ainda, né. Porém, hoje eu estou aqui não como psicóloga, nem conselheira, nada desses cargos assim. Eu pensei, né, quando me foi feito o convite, e eu acho que o melhor que eu posso dividir com vocês é a minha trajetória, né, como Vanessa Terena, e o quanto de sofrimento e de maravilhas isso me trouxe, né, e assim, durante essa quarentena e pandemia, tudo está muito mais intenso, né? Todas as vivências e as descobertas e as evoluções, tudo muito rápido, tudo muito intenso. Então, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre como é desenvolver essa identidade em meio a toda essa loucura, esse genocídio, esse etnocídio declarado e escancarado por um desgoverno, que a única promessa que cumpriu até agora foi que não teria mais nenhum centímetro de terra para os indígenas, né? Uma das poucas, além de outras totalmente errôneas. E viver tendo, como uma mulher indígena, tendo que provar a todo momento e se reafirmar a todo momento que eu tô aqui e eu tenho o poder de fala e eu posso falar por mim mesma, né? E é isso que eu tenho para dividir com vocês hoje. Obrigada, Vanessa. Vou passar aqui a palavra para ele se apresentar, por favor, Eli. Boa tarde a todos, escutando as parentes que estão juntas, a Ana, a Margarete, por esse convite, por trazer, dar esse espaço para a gente, para nós mulheres, né? Então, eu sou neta de Acendina, filha de Mercedes Tupinambá, sou Eli Tupinambá, meu povo é Tupinambá, sou aqui do Baixo Tapajós, município de Santarém, moro na cidade porque estudo e trabalho, sou agente comunitária de saúde, sou uma das coordenadoras do Departamento de Mulheres, né, indígenas do Baixo Tapajós, CITA, que é o nosso Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que representa 13 povos, temos 13 povos aqui no Baixo Tapajós, aqui no município de Santarém, 13 povos, 70 aldeias, mais ou menos 8.000 parentes. 8.000 parentes, onde nós, mulheres, estamos entre esses, né? E eu posso falar hoje sobre a minha trajetória, posso falar sobre o ser mulher indígena nesse mundo que nós vivemos hoje, que cada dia é um dia. Posso falar sobre a minha atuação no Departamento de Mulheres, e se fizer alguma pergunta e eu puder responderei. Caso não conseguir responder hoje, podemos fazer um outro momento onde eu possa trazer as respostas. Mas, de início, sabemos que dar visibilidade para a mulher indígena no Brasil já é complicado dar visibilidade para o indígena, imagina para a mulher indígena, né? Mas, ao longo da nossa conversa, a gente vai respondendo todas as perguntas
que vocês fizerem, né? E que os participantes também, quem estiver assistindo, fizer também. Eu acho que é isso. Olá. Obrigada, Eli. Vou passar aqui para a Putira. Vamos lá. Putira, por favor, fale um pouquinho aí da sua trajetória. Kuranga Karuka, na minha língua seria um boa tarde, né? É que, às vezes, quando a gente faz essas traduções, perde um pouco o que seria isso de fato, né? Não é perder a palavra certa, mas eu vejo muito enquanto objetiva, né? Muito ali fechado. Acho que vocês tenham uma tarde maravilhosa, que a gente possa dialogar hoje, conversar um pouco quem somos nós, indígenas mulheres, né? Nossos enfrentamentos. Eu sou Eliane Rodrigues Putira Sacoena, eu sou da etnia Baré, do Rio Negro, especificamente da terra indígena do Médio Rio Negro, no Amazonas. Atualmente, eu estou aqui, né, na Universidade Federal do Pará, fazendo doutorado, na mesma linha que eu fiz o mestrado. Eu sou, por graduação, eu sou biomédica. Eu, inclusive, brinco com os colegas porque que eu quis ir para a área da pesquisa. Eu digo que cansei de ser pesquisada, né, e resolvi entrar também nessa nova etapa que nós, indígenas, começamos a buscar, que é a pesquisa. Então, hoje nós percebemos que nós, indígenas mulheres, somos a maioria dentro das universidades. Isso demonstra o quanto nós estivemos presentes em todos os momentos, dentro das nossas comunidades, né, em todo o processo de atuação do movimento, e que esses lugares hoje são ocupados por nós, porque nós sempre estivemos nele, porém não reconhecidas, porém silenciadas pelo todo um processo de contato que aconteceu, que a sociedade levou com todo o seu machismo para dentro das nossas comunidades, dizendo que só podia ser liderança, só podia ser pajé, só podia ser algo se fosse homem. Na verdade, nós sempre estivemos presentes nesses lugares e ocupando esses lugares. Nós, na verdade, só demonstramos o que realmente nós fazíamos e que nós estamos fazendo nas nossas comunidades, que é a nossa atuação enquanto indígenas mulheres. Então, hoje é uma tarde para nós dialogarmos um pouco, não só relacionada à questão da pandemia, mas a nossa atuação também nesta pandemia, mas a nossa atuação fortemente dentro dos lugares que hoje nós ocupamos. Obrigada pela apresentação. Então, eu acho que hoje também tem uma questão simbólica aí, né, que parece que o cacique Raoni parece que vai sair, né, da internação, parece que conseguiu se recuperar. Eu achei interessante a gente também falar sobre isso. Como que vocês estão vendo essa questão especificamente, né, da pandemia, da Covid, atingindo, né, os povos indígenas que já estavam sendo tão atacados por esse governo? A gente teve essa declaração absolutamente infeliz do ministro, mas que escancarou aquilo que nós já sabíamos, né, que era que a gente devia aproveitar a pandemia para, né, deixar passar a boiada, quer dizer, justamente para acabar com os poucos direitos e as poucas reservas, né, que foram conquistadas, né, com tanta luta. Como é que vocês estão vendo, né, na região de vocês, essa situação específica, né, da pandemia, e mais especificamente ainda em relação como é que isso está atingindo as mulheres, né? Acho que seria interessante ouvir vocês falarem um pouco sobre isso. Quem gostaria de começar a falar um pouco aí?
Eli, você que é, né, uma liderança feminina, você não quer falar um pouco especificamente dessa situação? Posso sim. Então, a gente sabe que. Estão escutando, né? Estão escutando? Estamos sim, obrigada. Vocês estão me escutando? Tá? A gente sabe, Estamos sim. a gente sabe que esse governo ele tem uma mentalidade individualista e preconceituosa, né? Não só preconceituosa a nós, povos indígenas, né? Mas aos outros povos. E é como você mesmo falou, e como várias vezes ele falou na mídia, né? Deixa a boiada passar. Santarém, nós temos um grande encalço que é em territórios nossos, do Planalto, que temos aldeias que elas ficam encurraladas, porque de um lado é o agronegócio, é o sojeiro, do outro também, entendeu? Nós temos aldeias no Planalto que nós já tivemos caciques nossos ameaçados, nós já tivemos irmãos de cacique que foram mortos, enganados, porque quem era para morrer era o cacique, por causa dessa briga da terra, né? E não se entende o quanto a terra ela é importante para nós, né? O quanto nós somos ligados à terra, o quanto a terra é nós somos a terra e a terra é nossa. Nosso território somos nós, e o território também faz parte de quem quer destruir, porque a partir do momento que se destrói, se perde tudo. Então, aqui na nossa região, o agronegócio ele é muito visível, é quem mais quer aqui um pedacinho para fazer algo. Então, o que tem muito aqui? Aqui tem uma reserva, aqui tem uma flona, uma reserva extrativista. Tapajós, Arapiuns, aqui tem uma flona, entendeu? Flona onde estão nossas aldeias. Dentro da reserva, nós temos 40 e... Não me lembro bem se é 43 ou 47 aldeias. Somos 70 aldeias aqui. 47 delas estão dentro da reserva extrativista Tapajós, Arapiuns. Outras 3 3 ou 4 estão dentro da flona. Quem não quer, né, brigar por esse território que tá aí novinho, bonitinho, conservado, preservado por nós, porque nós sabemos o quanto ele é importante para nós, especificamente para nós mulheres, porque somos nós que vamos para a mata. Porque as mulheres aqui, elas também passaram por toda essa situação que aparenta, Vanessa falou, de invisibilidade, essa situação de que o homem, somente o homem pode ser, como a outra parenta falou, o homem pode ser o pajé. A mulher tinha que ficar em casa, limpar, cozinhar, fazer a comida e cuidar dos filhos. Não, aqui na nossa região, nós também encontramos essa barreira, mas nós estamos modificando essa barreira, justamente com esse departamento. Justamente porque veio das mulheres. Esse departamento ele foi criado por mulheres e feito para mulheres. Então, isso não quer dizer que a gente está deixando os homens de lado. Não, pelo contrário. Eles andam lado a lado conosco aqui. Só que a gente passa a ver as demandas que são das mulheres. O que a mulher pode fazer para fortalecer e para valorizar o nosso próprio território, para nos valorizar enquanto mulher indígena, porque nós somos capazes. Nós somos capazes, sim, de estar na política. Nós somos capazes, sim, de ter uma administração boa dentro das nossas aldeias. Nós temos mulheres aqui que elas são caciques. No meu território Tupinambá, nós temos 2 aldeias que temos mulheres caciques, que a gente chama cacicas. São as nossas cacicas. Entendeu? E isso é ótimo, isso é maravilhoso para nós. As mulheres, elas nos nossos encontros do Departamento de Mulheres, elas vêm, os nossos encontros, eles têm assim uma faixa de mais ou menos 200 mulheres em cada encontro. Você imagina 200 mulheres reunidas?
onde vai ter roda de conversa, onde vai ter oficina, onde vai se falar sobre políticas públicas voltadas para as mulheres indígenas, onde nós já construímos que está terminando a construção de uma cartilha sobre a violência a violência doméstica voltada para as mulheres indígenas. O Departamento de Mulheres aqui conseguiu fazer isso. Nós estamos construindo isso. Aqui nós fizemos o primeiro encontro de mulheres indígenas, pajés, parteiras, bezedeiras e puxadeiras na nossa região, onde nós tivemos muitas mulheres. Foi um dos encontros assim onde a gente sentiu a nossa ancestralidade mais próxima, onde a gente se fortaleceu. E nós, mulheres juntas, eu sempre digo que nós somos como água. Além da gente estar sempre em movimento, unidas, juntas, a gente forma um volume e a gente fica bem mais forte. E agora, com essa pandemia, a gente não tem poder estar se encontrando, né, presencialmente, e muito menos virtualmente, porque nossas mulheres estão nas aldeias. E aqui no nosso município é muito dificultoso internet. As aldeias ficam longe. A nossa região, geograficamente, ela é muito diferente, ela é diferenciada. Então, as aldeias são distantes demais. Mas isso não tem deixado que nós nos preocupemos com as mulheres. O próprio Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, daqui ele tem uma vice-coordenadora que é uma mulher indígena, é uma Arapium. E ela, junto com a coordenação e conosco, a gente tem formado estratégias para ir nessas aldeias, para levar alimentos para os nossos parentes, para levar informações para os nossos parentes, porque a gente sabe que, em meio a tudo isso, esse auxílio, por exemplo, esse auxílio que o governo deu agora, o auxílio emergencial, nossos parentes não têm internet na aldeia, então eles não sabem mexer na internet. E por mais que aqui na cidade nós tentamos, mas muitos nós não conseguimos, porque também ficou inviável. E aí o que aconteceu? Muitos parentes vieram para a cidade em embarcações, e muitos dos nossos parentes retornaram. Quando retornaram, muitos dos nossos parentes foram contaminados. Perdemos. Para nós é muito difícil, porque em uma semana nós perdemos, no nosso território, nós perdemos 7 tupinambás. E somente 2 deles foram registrados pela CESAI. Os outros 5 não foram porque não deu para ele vir para a cidade para fazer o exame para dizer que era Covid. Os outros 2, a equipe da CESAI passou lá e fez o exame e deu positivo. Então, a pandemia, nesse momento, ela tem machucado muito o nosso povo. Não digo só no meu território, não digo só no Baixo Tapajós, só em Santarém, mas o Brasil todo. Nós temos perdido muitos anciões, e os nossos anciões são os livros da sabedoria. São eles que nos ensinam tudo. E nós, quando eles falam, nós ficamos quietinhos escutando, porque a gente sabe que é um saber, que o que ele está falando ali é algo que é importante para a gente, importante para a luta, importante para o movimento, importante para o nosso fortalecimento. Então, relacionado a esse governo, que esse momento atual que a gente está vivendo, a esse governo que a gente está vivendo, é muito complicado. Eu sempre digo que nós não somos povos vulneráveis, mas sim que nós somos colocados em estados de vulnerabilidade, entendeu? Eu fico assim pensando, quando muitas pessoas dizem, os povos indígenas são povos vulneráveis. Não, nós somos colocados em situações de vulnerabilidade. A pandemia, ela foi colocada para nós,
Porque nas aldeias, não é só nós que estamos lá, vem também algumas pessoas que são os brancos, e eles levam a doença para lá. Os barcos que a gente anda, não é só nós indígenas, é os brancos também, entendeu? E aí eu sempre digo que nós somos colocados nesses estados, entendeu? Nesse estado de vulnerabilidade. Então, tudo que esse governo quer é isso. Esse governo sabe o que é importante para nós. O que é importante para nós? Nosso território, a nossa caça, a nossa pesca, nossos rios, eles são sagrados, porque nós fazemos parte dele. Nós pedimos permissão para entrar nele. Nós pedimos permissão para a mata. Então, o que ele quer? Ele quer destruir tudo isso. Mas essa destruição não é de hoje. Essa destruição iniciou quando ancoraram no Brasil, né? Então, são anos, são décadas de luta, de resistência, de sangue, de morte, mas também de grandes vitórias. E eu digo que, em meio a tudo isso, hoje a gente tem que resistir para existir nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. E nós, mulheres indígenas daqui do Baixo Tapajós, nós fazemos isso. Nós resistimos para existir e gritamos para o mundo que nós estamos aqui, nós sempre estivemos aqui, nós vamos continuar aqui. E quando nós se for, que a gente vai se transformar em um encante na mata para tomar conta dos nossos que vão ficar, novas mulheres vão estar aqui. Novas gerações de mulheres vão estar aqui. E muito mais fortalecidas. E elas também irão lutar. E elas também irão ter esse espaço que também será delas. Eu acho que é isso. Puxa, eu falei muito obrigada, rápido, muito emocionante. Não, uau, a gente está aqui arrepiada. Muito ensinamento, viu? Muito obrigada mesmo. Putira, eu estava aqui pensando, até quando a gente estava aqui se aquecendo, né, antes de entrar ao vivo, você estava falando, né, da questão do colo do útero e tal, do câncer, né, das mulheres. Agora também a Eli tocou nesse assunto, né, que eu achei muito importante isso que ela falou, que não existem, não é que são povos vulneráveis, né? São povos colocados em situação de vulnerabilidade, quer dizer, não é uma vulnerabilidade espontânea, é uma vulnerabilidade fabricada, né? Construída com um propósito. E a Putira, que trabalha com saúde pública, quer dizer, a gente sabe que essa questão do genocídio, acho que a gente pode falar assim, né? Alguém aqui até nos comentários falou de etnocídio, né? Das nações indígenas desde que os colonizadores aportaram aqui, além do extermínio e da escravidão e do extermínio explícito, assim, né? Com armas de fogo, com, enfim, toda a situação terrível, das condições que foram colocadas e tal. Tem também a questão justamente das contaminações, né? Da gripe, né? De toda essa contaminação da população indígena com as doenças do branco, vamos dizer assim, né? Isso é histórico, quer dizer, não é a primeira vez que se enfrenta uma situação dessa, né? Como é que você poderia falar um pouco para a gente dessa questão da saúde da população indígena, né? Mas também especificamente da mulher indígena nessas condições, né? Me permita só uma parte, Ana, só para complementar a pergunta e emendando na questão da saúde, eu acho essa questão da vulnerabilidade perfeita e cabe para todas as pessoas e povos colocados em situação de vulnerabilidade. Eu acho que o acentuamento da vulnerabilidade como instrumento político de controle é algo que a gente tem que falar muito bem, quer dizer, quanto mais vulnerável, mais o poder torna-se forte perante esses povos, né? Então, o tornar povos vulneráveis, ou, né, no caso das mulheres vulneráveis, dos LGBTs, isso não deixa de ser um instrumento de controle de poder. Mas, puxando para a saúde, eu só queria, se a Potira pudesse também complementar, a respeito de... a gente sabe que os povos indígenas, eles têm uma medicina, uma forma de tratar milenar,
e muito importante, porque, inclusive, utiliza dos próprios recursos naturais, das florestas, né, que é tudo isso aí que o capital quer tomar conta, quer dominar, né, o quanto esse tratamento, digamos assim, essa preocupação da saúde dos povos indígenas também leva em consideração a manutenção e a não perda da medicina tradicional, né, da população indígena, que na verdade tem muito a nos ensinar e que nós sabemos que não interessa, principalmente para a indústria farmacêutica e para toda a indústria e tudo que está por trás das próprias doenças, né? Então, eu sei que você é da saúde pública, então acho que se pudesse complementar também o quanto vocês, como povo indígena, têm a nos trazer, né, da medicina milenar de vocês e dos recursos naturais, principalmente, né, daquilo que é da floresta, que já é da natureza, que poderia, né, estar a nosso serviço, mas que, infelizmente, não traz dinheiro, né, para a indústria farmacêutica e tudo mais. E qual é o interesse da própria indústria farmacêutica em dominar essa floresta e dominar tudo isso? Tá. Antes de tudo, eu acredito que a gente precisa falar dos processos colonizadores que aconteceram no Brasil. A gente teve a religião, que disseram que nós não tínhamos almas, que a gente precisava ter alma, nós não éramos humanos. Aí, em segundo, a gente tem o Estado brasileiro, que nos tutela, ou seja, achando que nos tutelava. Aí depois a gente tem a ciência, que divide o que a Margarete falou agorinha, o que é humano e não humano, o que é a natureza da sociedade discutido pela antropologia também, onde a sociedade divide tudo e que nós, povos indígenas, não dividimos. Então, é onde divide a medicina ocidental da medicina tradicional, que não é reconhecida como ciência, né? E aí a gente vem no nosso pior, vamos dizer assim, processo colonizador que nós vivemos hoje, onde está inserido todos os três que eu falei, que chama-se capitalismo. Falar de tudo isso é bem complexo para nós, enquanto indígenas, mulheres, atuando nesse processo todo do que é saúde. Como falar do bem viver dos povos indígenas, falar de saúde, falar de cuidados, práticas, de saberes, diante de tudo que está sendo ameaçado, de tudo que a gente já vem vivendo desde a invasão do Brasil, que chegaram todas as doenças que nós não tínhamos, e que até os dias de hoje nós temos povos que sofrem o genocídio por uma varicela, que tem vacina, que tem tudo isso, mas até hoje acontece. É um processo que é nos colocado realmente, como disse a nossa liderança, Eli Tupinambá, enquanto vulneráveis. Mas o que é essa vulnerabilidade? Aí a gente fala sobre o processo do que é saúde e doença para nós, indígenas mulheres, e para os povos indígenas. Vou relatar que, quando eu fiz minha dissertação, a minha avó me chamou muita atenção para isso. A minha avó teve câncer de colo de útero. E eu queria saber como ela via esse câncer de colo de útero. E para mim ficou bem claro, bem escuro, bem colorido a resposta da minha avó. Que era assim: essa doença não é nossa. Essa doença entrou pelo rio. E é uma doença do branco. É uma doença que nós já dominamos a cura. Porém, dependendo de como ela chega, a gente precisa acompanhar com o branco. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, quando eu, inclusive, essa fala da minha avó está publicada no artigo, é que ela me chamava a atenção na seguinte forma: no lugar que cuida, que o branco cuida, não é bom.
O lugar que o branco cuida da gente é muito ruim. Eles não nos olham. Eles sequer se falam o que eles vão fazer. A comida é muito diferente. Eu gosto de estar no Médio Rio Negro. Por quê? Porque lá a gente já tem técnicos e técnicas que são indígenas, que a maioria já fala a língua. Você tem enfermeiro indígenas, enfermeiras indígenas. Hoje nós temos médica indígena. E nossa primeira médica indígena Baniwa, da minha região, que nós somos 23 povos, é uma mulher, né? Então, aí a gente percebe toda a assistência que é diferenciada. Hoje estamos com na verdade, nós estamos com 4 indígenas, né, 2 mulheres e 2 homens na minha região, como médicos e médicas. A gente percebe que a relação é totalmente diferente. E isso faz com que eu consiga dialogar os dois mundos. Não é fácil dialogar esses dois mundos. E esperar que o HPV, o câncer de colo de útero, é um vírus que também não fazia parte do nosso mundo e que hoje ele está aí, que ele pode atingir nós, indígenas mulheres, é muito complexo, principalmente para os grupos fechados. Aí eu falo, enquanto indígena, também pesquisadora, dizer o quê? Precisamos criar novas metodologias também amazônicas, porque as Amazônias, elas têm vários olhares. Nós, indígenas, olhamos uma Amazônia, os quilombolas olham uma outra Amazônia, os ribeirinhos olham uma outra Amazônia, os extrativistas olham uma outra Amazônia. Isso eu só falei de 4 povos, são mais. Então, vocês imaginam um local, como ele falou, lá são 13 povos. No meu rio, nós somos 23 povos. É cada olhar, dependendo da nossa questão cultural, nas nossas especificidades cultural, são olhares diferentes o que é a Amazônia. Então, a gente tem que dialogar. Aí, quando eu falo em nível de academia, a gente precisa ter esses olhares em nível de metodologias diferenciadas. Como é que eu vou chegar numa comunidade e dizer que eu preciso coletar PCCU para câncer de colo de útero se eu não fizer uma educação em saúde naquele contexto, naquela cultura, naquela forma de dialogar com essas mulheres? E muitas das vezes não é questão de machismo eu dialogar com o homem, mas é aquilo que a Eli também falou, de que os homens estão dos nossos lados. A nossa luta é coletiva. Ele precisa entender também esse processo. Por quê? Porque ele também pode levar isso. Né? Então, são situações que nós estamos vivendo hoje que precisa ser dialogado conforme as questões culturais dos povos. A metodologia utilizada lá nos Estados Unidos, aí onde vocês estão, Ana e Margarete, São Paulo, não é a mesma coisa que tem que ser dialogada em nível de Amazônia. São processos totalmente diferentes, são realidades diferentes. Como é que eu vou coletar um PCCU de uma indígena numa maca, expor ela, que todos nós, mulheres, sabemos que essa maca, ela é dura, desconfortável, nos deixa constrangida. Se eu posso utilizar uma rede e utilizar ela reversa, com uma lanterna aqui na cabeça e ir de casa em casa. São metodologias que nós precisamos aprender em nível de onde nós estamos. Essa é a nossa diferença enquanto indígenas pesquisadoras, indígenas na graduação, é levar para a academia esses processos diferenciados. Agora, quando a gente fala relacionado à questão da Covid, dentro das nossas comunidades, é dizer que, se não fossem nossas barreiras sanitárias, principalmente comandadas, a maioria por indígenas mulheres, e se nós não utilizássemos mais a medicina tradicional indígena, nós teríamos um genocídio concreto, do jeito que o governo quer. Acontece que nós temos nossa medicina tradicional indígena, acontece que nós utilizamos dela, porque a maioria nas aldeias, quando a saúde indígena chegou, quando o Estado chegou para dar suporte, que fizeram a busca ativa através de teste rápido, tinha aldeia que já estava toda IgG. Como é que isso aconteceu?
Aí eu sempre faço a pergunta: parente, vocês estão usando alguma coisa diferente nossa enquanto indígena? A maioria diz sim. Estamos usando chá, estamos usando banho, estamos usando benzimentos, né? Essa é a diferença, mesmo que essa sociedade, essa natureza sociedade não discuta os nossos saberes enquanto ciência. Mas nós temos a nossa ciência, porque hoje eu sei o significado de ciência, então nós temos a nossa ciência. Mesmo que eu digo que eu ainda vou utilizar, que nós ainda vamos criar uma palavra para essa medicina, porque de fato ela ainda não nos representa do jeito que é os nossos conhecimentos. Porque ela ainda está muito ligada à questão do que é ocidental ainda. E nossas práticas de saberes, quando a gente fala em nível de ciência, ela se torna pequena e, na verdade, ela era para ser valorizada. Da mesma forma que tem pessoas que falam: ah, vocês não falam direito português, né? E o Brasil todo fala português, e que a academia te obriga a aprender o inglês, que é totalmente academicista ainda, esse ensino. Aí eu digo mesmo assim, vocês eram para falar 274 línguas. Vocês eram para falar mais de 160 línguas só na Amazônia. Vocês são muito fracos, vocês só falam inglês. Né? Então a gente tem que reverter isso. A gente precisa valorizar de fato quem somos nós. Que a própria sociedade brasileira não nos reconhece como seus povos originários, que não nos reconhece enquanto nós termos a nossa ciência. Porque a palavra nação, ela faz o que a palavra nação? Ela dá medo para a sociedade. Ela traz medo para o governo que nós vivemos hoje. E hoje eu faço questão de dizer que nós somos uma nação indígena, porque nós somos mais de 305 povos. E essa palavra, lá quando Ailton Krenak foi lá na Constituinte, ele usou nação. E o povo todo fez o quê? O que o governo fez? Ficou com medo. Disse que nós começou a nos chamarmos de povos. Mas nós somos uma nação, lá como Ailton Krenak falou. Então, quando a gente fala nessa questão do enfrentamento da questão da saúde, nós precisamos valorizar nossos saberes. Quando eu falo valorizarmos, eu estou ali na questão de sociedade. Eu digo que a sociedade hoje, ela já está um fracasso. Concordo com o Ailton quando ele fala sobre isso. Então, eu uso uma nova categoria que eu venho discutindo num artigo que começa a nos representar também enquanto indígenas mulheres, que é o quê? Discutível natureza, humanidade. Porque se a gente perde essa humanidade, a gente tem o genocídio, a gente tem o etnocídio, a gente tem todo um processo que o Brasil confirma o que ele sempre foi: racista, um racismo estrutural, um racismo institucional colocado em todos os lugares para a gente discutir de fato o que é saúde, o que é doença entre os povos indígenas. Eu acho que por enquanto é isso. Muito obrigada, Putira, por todo esse conhecimento. Acho que esclarece bastante mesmo. Acho que você coloca questões fundamentais. Eu queria só aproveitar, antes de passar a palavra para a Vanessa, para fazer 2 agradecimentos muito especiais, em nosso nome, em nome da Margarete e meu, a Vanusa Rego, de Belém, e a Fran Souza, de Dourados, que foram as 2 colegas, amigas, que nos colocaram em contato com vocês, graças às quais a gente está aqui hoje conversando, né? Essa rede de mulheres, né? Essa frase belíssima que ele falou, né? Somos como água, né? Além de estarmos sempre em movimento, formamos volume e somos bem mais fortes. Essa frase, para mim, é inesquecível. E nós também, né, Margarete, graças a essa rede de mulheres que se formou, e você vê que está se multiplicando desde que a gente começou, é impressionante, sim, né? Uma foi levando a outra e graças a isso estamos aqui, né? Eu achei interessante esse dado comparativo com a água, né? Porque a gente sempre, quando a gente se manifesta, as mulheres, principalmente, né? Quando a gente teve ele não, a gente falava sempre de tsunami, depois veio o tsunami da educação, né? E aí, pensando nesse comparativo com a água, tsunami é isso, né? Quando a gente se junta
E a água junto em movimento é força, né? Então, acho que isso... Eu fiquei assim, bom, eu estou emocionada agora a tarde toda aqui, mas esse comparativo com a água eu achei perfeito, acho que... E sozinha a gente pode ter sido como, né, transparentes, invisíveis, né? Então a gente tem que estar junto para ter força e a gente não é transparente, não é invisível, né? Então, isso foi lindo, lindo mesmo. Queria falar vamos também... ouvir a Vanessa agora. Eu queria falar que a gente também tem o apoio da Rádio Cultura AM de Curitiba 530, que também está transmitindo o nosso programa. Vanessa, você que é psicóloga, acho que você falou uma coisa que me tocou muito na sua apresentação, dessa questão da aceitação, né? Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto da saúde mental também, não é? Quer dizer, o quanto essa questão da identidade, não é? Eu conheço um pouco a região de Dourados, cheguei aí ali na aldeia, né? Fiquei muito tocada com a situação de vulnerabilidade, né? Na qual os Guarani Kaiowá ali, né, especificamente estão colocados, você que é terena e que tem toda essa questão da região, da Guerra do Paraguai, que a gente sabe que foi tão sensível, né, à nação terena, e como que é essa questão, né, da aceitação, do preconceito? Eu sei que tem um índice de suicídio entre jovens, assim, dramático aí na região, né? Cheguei a ter até li um livro sobre isso, né? Sobre a situação de vulnerabilidade dos jovens indígenas, e que tem a ver com essa crise de identidade mesmo que você está falando. Achei muito bonito e achei muito corajoso da sua parte você falar disso assim de uma maneira tão honesta, né? Porque de fato é difícil poder. Ana, está muda. Está mudo. Desligou seu microfone. Como é que está essa questão da saúde mental, né, de lidar com essa situação delicada, né, especificamente numa situação que já é tão difícil, né? Acho que você podia trazer para a gente um pouco esse outro ponto de vista também. Sim. Primeiro, assim, eu sou indígena em contexto urbano. Nasci na cidade, mas cresci convivendo na aldeia com a minha avó, minha família paterna, né? Meu pai saiu da aldeia aos 17 anos porque não tinha acesso à educação. Chega numa série, não tem mais, você tem que ir para outra aldeia continuar. Até hoje é assim. Então ele veio em busca de melhores condições de vida. Logo conheceu minha mãe, logo eu nasci. Então como ele não queria isso, todas as dificuldades que ele teve na vida dele para mim, eu cresci ouvindo que ser indígena não era bom. Então, eu cresci replicando todos os estereótipos que a sociedade em geral fala, né? Indígena não gosta de estudar, indígena é preguiçoso, indígena não quer nada com nada. Então, eu cresci dizendo isso, né? Hoje eu entendo que foi uma forma de proteção. Hoje, tem muitos indígenas que nascem dentro da aldeia e não se consideram indígenas porque ninguém quer ser índio. Que vantagem você tem em ser índio no Brasil, né? Então, nos 2 últimos anos da faculdade, eu consegui desenvolver a minha identidade quando eu olhei para o lado e vi que não tinha mais nenhum indígena. E eu tinha uma professora muito sensível com essas causas que ela me cutucava toda vez, né? Meio que, você reclama que não fala sobre isso, mas você não quer falar. Então, quem que vai falar, né? Então, eu comecei a pensar, é verdade, não tem. A gente não se vê dentro da psicologia, em momento algum. Quando se toca em povos indígenas, se toca de uma visão eurocêntrica de 1900 e tanto, né? Que não suporta a especificidade e a múltipla beleza que são os povos indígenas, que, como já foi dito, somos mais de 305 povos no Brasil. Então, eu desenvolvi a minha identidade e logo comecei a bater de frente com coisas muito dolorosas, né? Porque, assim,
várias vezes já fui corrigida, porque para nós indígenas nós não temos nem o direito de contar a nossa própria história. Se você fala algo, alguém vai contestar. Não, mas não é bem assim, porque tem documentos que dizem isso, entendeu? Nós não temos direito de contar a nossa própria história, né? Outra, eu sou do Mato Grosso do Sul. Aqui, como eu já disse, somos o segundo estado com o maior número de indígenas, porém, as pessoas não veem os indígenas. Várias pessoas me perguntam, tipo, mas aonde que eu acho indígena aqui? Nós temos a primeira aldeia urbana do Brasil, que é aqui no Marçal de Souza, aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande, nós somos, em média, 16 mil indígenas em contexto urbano, e somos totalmente invisíveis, né? E a primeira pergunta, que eu já vou contextualizar também, foi sobre o Covid, né? Que vai entrar tudo nessa minha fala. O Covid, aqui no Mato Grosso do Sul, com o povo terena, a contaminação foi totalmente criminosa, né? Porque nós estávamos em quarentena, nós ainda estamos, né? Mas, assim, tomando todas as medidas necessárias, estávamos com barreiras, agora ainda estamos, mas de forma diferente, né? E o governo do estado e a prefeitura de Aquidauana solicitaram um evento para inaugurar uma obra de um asfalto que ligariam as aldeias à BR, né? A BR que liga Aquidauana, assim. É uma obra muito esperada há muito tempo. E eles quiseram inaugurar agora, né? Então, houve uma aglomeração com as maiores lideranças, né, do povo terena da aldeia IPEG, né, distrito de Taunay, são várias aldeias. E o que aconteceu? As lideranças, a maioria, foram contaminadas, levando para suas aldeias, né? Hoje, saiu um boletim do Conselho do Povo Terena, onde nós temos 170 casos confirmados, 167 casos suspeitos, 8 óbitos que ocorreram em menos de 2 dias e 2 óbitos suspeitos. Tudo isso depois da maravilhosa reunião que foi convocada pelo governo do estado e pela prefeitura de Aquidauana. Daí muitas pessoas me falaram assim, mas os indígenas foram, né? Sim, eles foram, porque além de ser convocado, é uma obra que está assim, que há muito tempo, que facilitaria muito a vida das pessoas que estão aldeadas, né, que moram na aldeia IPEG, Bananal e região. E o que aconteceu depois dessa contaminação? Tivemos os casos de racismo. Vocês devem ter visto vinculado em alguma rede social ou meio de comunicação, os vários áudios incitando a violência contra os povos indígenas, áudios falando que iriam invadir as aldeias e disseminar essa raça, que já não serve para nada, como diz o áudio. Pessoas tirando foto dos indígenas dos Guarani Kaiowá, que esse tipo de gente pode andar na cidade, que deveriam fechar nas aldeias, porque eles estão espalhando, né? E daí, nós estamos num limbo assim, ou nós somos totalmente invisibilizados, ou nós sofremos as fortes racismos, né? É outra coisa também que a gente não tem atribuído ao nosso povo, né? Quando a gente fala de racismo, rapidamente a gente lembra do povo negro, né? E nós, povos indígenas, temos que ter essa cultura de saber que nós merecemos, sim, respeito pelas nossas etnias, né? E que existe racismo, sim, contra a gente, né? Então, quando você me pergunta de saúde mental, eu vou lembrar disso, né? Das pessoas que sofrem racismo, dos indígenas que têm que andar lá, dos Guarani e Kaiowá, que têm que andar 1 quilômetro para pegar água potável, para poder lavar a mão, para poder cozinhar. Eu lembro do povo que está morrendo na aldeia IPEG. Tem um médico para mais de 12 aldeias, né? Para uma saúde sucateada, para uma educação que é tudo menos indígena, para índices que estão subindo de suicídio, porque
como os territórios, na teoria, né, eles deveriam crescer junto com a população depois de serem demarcados, isso não ocorre, obviamente. Então, ao contrário do que muitos dizem, né, que é muita terra para pouco índio, na verdade é muito indígena para pouco território. Então, se o indígena ele sai da aldeia, ele deixa de ser índio. Ele não é mais visto, porque lugar de índio para a sociedade é na aldeia. Então, se você sai, você já não é mais indígena, só que você também não é branco. Quando você volta para sua aldeia, você vê que também você aprendeu muita coisa e você não se encaixa mais lá. Então, quem que é esse indígena em contexto urbano? Né? É muito difícil a gente conseguir reconhecer e manter as nossas raízes onde a gente estiver. Então, como que é cuidar dessa saúde mental quando eu consigo chegar a um psicólogo e ele não está preparado, porque a psicologia não tem uma teoria que realmente veja o indígena, né? Pelo olhar do indígena, porque a psicologia chegou no Brasil e impôs a sua ciência, mas ela não sentou e ouviu, né? Essa é uma crítica que eu faço e que eu, assim, através da BIPSI, né, como eu disse, que é a Associação Brasileira de Indígenas Psicólogos, a gente tem tentado e tem observado que a psicologia está sentando para ouvir o indígena falar. E isso é muito valioso para a gente, né? Porque quando o indígena chega a um psicólogo, primeiro que ele não sabe nem o que é um psicólogo. A primeira coisa que o psicólogo vai ter que fazer é se apresentar, é dizer o que é a psicologia, o que ele faz. Então, é muito difícil a gente pensar em saúde mental olhando para o indígena com tudo isso em volta, né? Se para mim, que sou psicóloga, que tenho muita estrutura comparado aos meus parentes, né? Já tenho muita dificuldade de saber quem eu sou, como eu sou, de não deixar comentários, porque se eu ouço comentários racistas, imagine para quem mora na aldeia, né? Então, para mim já é difícil, imagina para um indígena aldeado, um indígena em contexto de retomada, né? Então, a saúde mental, eu costumo dizer que ela é um artigo de luxo, né? E que ela não contempla os povos indígenas, infelizmente, né? Porque, se você for pensar como a Putira mesmo disse, né? Que a questão de saúde para os povos indígenas, ela é um contexto totalmente diferente. Você tem uma qualidade de vida na visão dos indígenas e uma qualidade de vida de um não indígena. A qualidade de vida nossa, ela abarca muito mais coisas, diria, simples, né? Que é você ter sua terra, você poder plantar seu alimento, você poder descansar debaixo de uma árvore, é uma parte da qualidade de vida que não é valorizado por não indígenas e por toda essa questão capitalista, né? Não generalizando, obviamente. Mas a saúde mental, ela envolve a questão de território. E quando eu não tenho território, quando eu não tenho estruturas basicamente humanas, é impossível ter qualidade de vida, é impossível ter uma saúde mental boa, né? Então, falar sobre povos indígenas, a gente fala sobre privação de direito. Na terra do agronegócio, é privação de direito 3 vezes mais, né? Mas são questões que não estão limitadas às Guarani, Kaiowá e nem aos Terena. São com todos os povos, né? Nós temos os Yanomamis, temos aí inúmeros povos que estão sofrendo de diversas formas, racismo, tudo que eu já falei aqui, ele se adequa a todos os povos. Infelizmente, uns mais, outros menos, mas o Brasil, ele se esqueceu das suas origens, né? As pessoas falam do indígena como se nós fôssemos aquele bonequinho que está no livro de história, né? Onde as pessoas ainda costumam dizer que o Brasil foi descoberto. Então, nem a nossa história é contada direito no Brasil, né? Então, as pessoas olham para a gente e acham que a gente é um bichinho de folclore, assim, falam, nossa, você é indígena, que legal, né? Muitas pessoas, quando me fazem convites ou me indicam para algumas coisas, pedem para eu usar meu cocar,
pedem, mas se você quiser fazer uma pintura, se você quiser... Eu sou a Vanessa Terena de cocar ou não. Quando eu acho que a minha espiritualidade, eu preciso usar o meu cocar, eu preciso usar minhas pinturas, eu uso as minhas pinturas, eu uso os meus cocares em qualquer lugar. Mas as pessoas, elas precisam ver isso, porque se eu não estou de cocar, eu não sou a Vanessa Terena, eu sou a Vanessa, como se isso fosse um personagem, né? Então, é imensamente produtivo um espaço como esse, de eu poder falar de racismo, de eu poder falar que eu sou uma mulher, que eu sou indígena e que eu não preciso de nenhum branco, um negro, um não indígena, confirmando o que eu estou dizendo, citando um nome de autor, porque até na universidade a gente tem isso, né? Quantas vezes eu coloquei lá no meu relatório que segundo o meu povo, isso, não, isso aqui a gente não pode aceitar porque não é teórico, não é base teórica. Para mim, a minha avó tinha todo o conhecimento que eu precisava para a vida. E que eu sempre, em 10 minutos de conversa com ela, eu aprendia e aplicava para o resto da minha vida. Coisas que eu aprendi na escola por anos e até hoje eu não sei onde eu coloquei a báscara, né? Então, nós não temos reconhecimento da nossa ciência, nós não temos reconhecimento da nossa história, nós não temos reconhecimento da nossa permanência nos nossos territórios, né? Porque eu, como indígena urbana, eu não posso ser atendida pela CESAI. Se eu precisar de uma cesta básica, eu não serei atendida pela FUNAI, porque eu não estou no meu território. Só que o meu território não comporta o meu corpo, né? Porque não tem condições, é pouca terra, né? A Constituição diz que a terra deveria ser remarcada, né? De acordo com o crescimento da população, mas isso não acontece. Então, se eu saio da minha aldeia, eu estou assinando que eu deixo de ser indígena e deixo de precisar da assistência do governo. Eu, no meu caso, ok, eu não preciso, mas e para quem precisa? Esse indígena vai ficar como? Se ele já não era assistido na aldeia, ele é totalmente abandonado em contexto urbano, né? Então, assim, se a gente for falar sobre essas questões de políticas públicas para povos indígenas, a gente pode marcar outra tarde de sábado, porque nós temos aí muito negligenciamento, muito abandono, né? E a gente vai sempre chegar à questão do território, porque não existe indígena sem território. Nós somos a terra, nós estamos aqui para defender a terra. E sem a terra a gente não vive. Então, tudo começa no território e todo nosso adoecimento termina no território. E é o que é mais negado, né? Porque, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, é melhor que um índio morra para a gente colocar uma cabeça de gado no lugar. Infelizmente. E é isso. Poxa, Vanessa, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que realmente a gente teria muito o que debater. Acho que você toca nessa questão tão delicada da apropriação cultural, que é um outro tema também que a gente precisaria falar. Mas, sobretudo, essa questão do racismo, é muito impressionante esse discurso. É curioso como a gente tem aqui no Brasil discursos que promovem um apagamento das diferenças e das singularidades. Então, eu já ouvi muita gente falando assim, mas negócio de cota, todo mundo é mestiço, todo mundo é negro, todo mundo é índio aqui no Brasil. Todas as terras aqui são invadidas, né? Porque ninguém nunca era proprietário original de nada. Quer dizer, esses discursos generalistas que só servem, na verdade, para apagar, né? Esse Estado criminoso, né? Um Estado criminoso, na verdade. Eu acho que você falou duas coisas muito importantes, né? Que o Brasil se esqueceu de suas origens e todos nós pagamos o preço, né? É lógico que uns pagam um preço muito maior do que outros, porque muitos pagam com a vida, mas no fundo nós, enquanto nação, enquanto sociedade, todos pagamos o preço por esse apagamento da nossa história. E a outra coisa que você falou que também me tocou muito foi essa, né, de que o meu território não comporta o meu corpo. Isso é uma coisa muito séria, né?
essa noção de território, essa questão do corpo, a gente perder isso de vista é uma coisa muito dramática e coloca em risco, acho que o nosso país mesmo, a construção da nossa sociedade, né? Eu queria, acho que dá tempo para mais uma rodada rápida, né, Margarete? Acho que a gente precisa, temos 3 convidadas hoje. Eu acho que é uma rodada também... já fazer as considerações, aí acho que a gente podia fazer uma pergunta e já com as considerações finais, né? Eu só queria comentar, Ana, eu acho que a Vanessa, ela toca em 2 pontos, assim, que eu acho essenciais. A gente conversou aqui já com mulheres do movimento negro e tem algo muito em comum nisso, né? Que é o apagamento histórico, né? Assim como a escravidão não foi contada, não foi bem contada, a gente já falou aqui, a história do povo indígena como nação originária, como donos, né, da terra do Brasil, né? Nós somos os invasores, né? Invasão mesmo, né? Os europeus vieram aqui, invadiram, e é uma invasão que não acabou, é uma invasão que ainda continua, porque, na verdade, toda essa violência com a terra é ainda, né, a materialização daquela invasão que começou com a chegada dos portugueses no Brasil. E a outra coisa que a Vanessa coloca, que eu acho essencial, né, é o embranquecimento imposto pela sociedade, porque não se reconhecer, e eu tenho muitas amigas negras que passaram exatamente por isso, que era de negar o cabelo, negar a cor da pele, negar por motivos óbvios, né? Porque o espaço do corpo branco na sociedade é o espaço da normatividade, né? E o espaço do não branco é o espaço que não é aceito e que todos os direitos são subtraídos, e aí, claro, né, explicar para uma criança que ela é não branca, isso é muito complicado, porque aí tem toda a questão, né, que essa criança passa desde muito pequena em querer ser aquilo que a sociedade tem como normal, e isso é um enfraquecimento político aí de todos os povos, né, quando eles não se enxergam dentro da sua etnia, da sua raça, da sua cor, né, enfim, aí com todos os espectros, né, então eu achei bem interessante, porque é a mesma fala que a gente ouve muito das mulheres negras, né, que é do embranquecimento, de não se enxergar como negra, né, e aí eu acho que é um ponto em comum, e que trata do preconceito, né, então é muito rico. E a apropriação cultural também acho, Ana, acho que a gente tinha que fazer uma tarde inteira sobre apropriação cultural, né, sobre dizer que não existe fantasia, né, índio não é fantasia, né, negro não é fantasia, né, muito pelo contrário, né, e o quanto que é difícil explicar isso para as pessoas, e aí vira tudo mimimi, vira tudo discurso político, e que não tem nada a ver com isso, né, por que não a gente não vai conversar sobre cultura e sobre respeito às culturas, né, já que a nossa cultura eurocêntrica é a cultura dominante, né, a nossa cultura está aí em todo lugar, né, a cultura eurocêntrica, hoje a cultura americanizada, essa cultura, tudo bem, né, essa cultura a gente... E aí a história do tal apagamento e de quanto que o poder se mantém estruturalmente por causa desse apagamento, né? E aí a gente falou da medicina, falamos de tanta coisa, que é isso, né? Por que esse apagamento? Né? A quem interessa o apagamento, a quem interessa o embranquecimento e tudo mais. É isso, eu só queria completar, que a gente vai ouvindo e a gente fica com vontade de falar, né, de raciocinar e de unir, né, com as outras questões que a gente já abordou aqui nos programas anteriores, né, Ana? Como Sim. Tudo interliga, né, como tudo tá junto. Mas é isso, mas eu acho que vamos passar a palavra para elas aí, eu acho que elas... Eu acho que é um mote só, assim, né? Não é bem uma questão, mas eu queria que vocês falassem um pouco para a gente da questão da coragem,
e ficou isso para mim, assim, né? Quer dizer, a coragem da mulher indígena, né? Como tem isso, acho que na formação cultural e de alguma maneira, assim, porque vocês enfrentam uma ameaça, né? Essa coisa do corpo, do colocar o corpo em jogo, eu acho que não é qualquer coisa, né? A gente sabe a quantidade de lideranças indígenas que já foi assassinada. Como é que é isso para vocês, né? Assim, essa luta, né? Esse colocar o corpo, essa coragem, né? Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, mas trouxessem um pouco isso na fala de vocês, assim, o que as move, né? O que faz com que vocês não desistam. Eu acho isso muito importante, assim, porque eu acho que é uma lição também, né, para todas nós. Talvez, acho que a Putira podia falar primeiro, né? A gente vai alternando, né? E a Vanessa acaba termina com a Eli dessa vez. A gente vai alternando. Você podia falar, Putira, um pouquinho? Tá. Na verdade, eu estava pedindo minha fala para eu complementar um pouquinho no que a Vanessa falou sobre a questão da saúde mental, né? Eu lembro, nós fomos criadas através de histórias. Então, eu gosto de falar também contando histórias. Em 2018, eu fui convidada para um encontro em São Paulo, porque eu também faço parte do grupo que discute povos indígenas aqui no estado do Pará, no Conselho Regional de Psicologia, o CRP10. Então, o que aconteceu? Nesse encontro em São Paulo, tinha vários psicólogos do Brasil todo, né? E aí um psicólogo, né? Vamos manter a ética e não falar o nome. Ele falou sobre a questão do que nós, né? Povos indígenas, que uma das lideranças tinha falado que os indígenas, né, tinham cometiam, como é que eu posso dizer? Falado que os indígenas conheciam os psicólogos e psicólogas como caçadores de cabeça. Então, nesse dia, eu estava nesse encontro e todos os psicólogos e psicólogas começaram a sorrir nesse evento. E eu fiquei muito mal, muito mal. Então, decidi falar sobre isso e dizer, porque do local de onde a pessoa falava era do meu local. E eu fui dizer para ele por que nós, enquanto indígenas do Rio Negro, nós falávamos que os psicólogos eram caçadores de cabeça. Por quê? Era quando um parente nosso cometia suicídio por enforcamento e aparecia um psicólogo ou pela FUNASA ou pela FUNAI para fazer atendimento nas nossas comunidades. Então, por isso, as nossas lideranças, e na época era o Álvaro Tucano, que foi essa pessoa que ele falou, ele relatava que os psicólogos e psicólogas eram caçadores de cabeça. Então, vocês imaginem um psicólogo em formação, uma psicóloga em formação, como a Vanessa falou, sem o conhecimento de quem somos nós e nas nossas comunidades nos atender, né? Só para deixar claro o quanto também hoje essa psicologia ela vem se modificando, como a Vanessa falou, com a nossa presença também dentro das universidades, para que esses profissionais possam também conhecer quem somos nós. Porque a saúde indígena, povos indígenas, não fazem parte dessas grandes grades curriculares, né? Então, o quanto é importante hoje nós ocuparmos esses lugares de fala, esses lugares, né, de atuação também, para dizer quem somos nós. Agora, já, né, finalizando, encerrando um pouco a minha fala, ano passado, quando começou que nós, povos indígenas, começamos a ser atacados, na verdade, desde a eleição, uma coisa me chamava muito a atenção e me deixava muito, muito mal.
é porque as pessoas me falavam assim: você é guerreira, você tem muita coragem de falar, de ir. E muitas mulheres chegavam em mim e diziam assim: você é a nossa inspiração nesse processo de luta. E tudo isso começou, de uma certa forma, a me incomodar de uma hora para outra. Por que começou a me incomodar? Porque essas violências, que não deixa de ser uma violência com nós, indígenas, mulheres e mulheres, não é normal. Nós estamos acostumados a chamar a outra mulher de guerreira, a outra mulher de lutadora. Por quê? Porque a sociedade falou que nós éramos guerreiras, que a gente tinha que superar isso o tempo todo, mas acontece que isso não é normal. O normal seria se eu, Eli, Vanessa e outras indígenas mulheres pudéssemos estar confortáveis nos centros urbanos, sem nossas comunidades ameaçadas, sem nossos territórios ameaçados e sem perder lideranças para o agronegócio, para invasores, para garimpeiros, para todo esse processo todo que hoje nós sofremos aqui, que nada disso tivesse acontecido, que eu não precisava o tempo todo estar lutando e guerreando, gente. Isso é ser normal. A gente já assimilou isso enquanto normal. E não é normal. Eu começo a ver isso enquanto nós, indígenas mulheres, nós precisamos estar bem, que é o bem-viver dos povos indígenas, e que nós não aderimos à saúde mental porque não nos representa. O que nos representa de fato é o bem-viver. Por quê? Porque no nosso bem-viver está território garantido, a gente não ter doença nas nossas comunidades, a nossa água limpa e sem invasão de garimpeiros e sem invasão de agronegócios. Isso é o nosso bem-viver. E que a gente não precisasse, como falou a Vanessa, sofrer esse racismo institucional, esse racismo estrutural, que ele nos adoece. Não importa onde a gente esteja. O indígena urbano vai sofrer o racismo. E a gente não pode medir esse racismo, ele é racismo. A gente não pode medir o racismo de um aldeado. Por quê? Porque é racismo. Tudo é racismo. Então a gente não pode comparar dores, porque essas dores estão muito além disso. A Eli tem uma dor, eu tenho uma dor, a Vanessa tem uma dor. Nós temos dores de indígenas mulheres. E que isso não pode ser normalizado nós três enquanto lutadoras e guerreiras, né? Então, para finalizar, eu digo para todos e todas, nós, tanto indígenas e não indígenas, é que não percamos a nossa humanidade nesse processo. A gente não pode perder a nossa humanidade. Por quê? Porque se nós perdemos essa humanidade, vocês imaginem como vai ser o mundo, como vai ser o Brasil, como vai ser nossos locais. Nós estamos vivendo por um processo, o Raoni já saiu, viu, Ana? Ele já saiu. Mas eu quero dizer para vocês que cada índio, cada indígena, aí eu digo que não é nem índio nem indígena, mas cada baniua, cada baré, cada tupinambá, cada terena, cada povo indígena que está indo para a Covid, nós vamos resistir. Cada um. Caturete. Muito obrigada, Tina. Obrigada. Vanessa, suas palavras aí de conclusão de hoje, né? Então, eu acho bem interessante que as pessoas falam, nossa, você é muito corajosa, porque eu sempre falo, né, quem que quer ser índio? Ninguém quer ser índio, é muito difícil você carregar, você levantar e falar, não, eu sou indígena. Quando eu me formei, eu fiz questão de usar o meu cocar. Quando eu me casei, eu fiz questão de usar o meu cocar. E as pessoas ficam, nossa, mas não precisa. Para mim, precisa, né? Eu não faço isso pelas outras pessoas. Eu faço isso porque eu me sinto bem fazendo isso. E as pessoas, nossa, você é muito corajosa. Gente, ou a gente faz isso, ou a gente morre e ninguém vê que a gente sequer passou por esse mundo. Ou a gente chora as nossas dores sentadas, ou a gente chora as nossas dores lutando. Nós vivemos um ataque constante, uma guerra constante desde 1500.
A diferença é que hoje nós temos redes sociais para dizer tudo isso. Nós temos um posicionamento, nós temos representação, nós temos representatividade dos povos. Hoje nós temos essas chances. Eu tenho muito privilégio. Como eu disse, eu sou filha de branco. Eu tive uma estrutura de estudo dos meus pais muito valiosa. E um dia eu cheguei e falei, tá, eu estou me formando na segunda faculdade. Hoje eu me vejo como uma mulher indígena. E o que eu posso fazer pelo meu povo? O que eu vou fazer com essa ciência? Se não for voltar para o meu povo e lutar em prol do meu povo, não tem sentido. Então, assim, eu não sei se é coragem ou se é força, é porque nós, povos indígenas, nós lutamos, nós vivemos e lutamos por um coletivo. Como eu disse, teve um dia com 7 mortes do povo Terena. Eu não conhecia, mas era o meu povo, eram meus parentes, eram nossos anciãos, era a nossa história que estava morrendo. Então, é como se fosse minha avó que estivesse falecendo, é como se fosse minha mãe que eu estivesse perdendo. Essa questão de individualidade, para nós, povos indígenas, não tem. Nós somos um povo. Por isso que quando a Eliane fala, né, do povo Terena, o povo, nós somos o povo, não tem essa visão única, né? Nós vivemos por uma visão holística. Nós somos parte de um todo. Então, acho que essa força que as pessoas sempre veem é por isso, porque nós, pelo menos até o momento eu consegui entender isso, é porque eu preciso fazer isso, eu preciso voltar a minha ciência para o meu povo, eu preciso, já que eu tenho esse lugar de destaque, eu preciso falar não falar pelo meu povo, mas em prol do meu povo. E eu acho que é isso, né? Eu agradeço imensamente a oportunidade, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Agradeço para quem assistiu a live, né? Um sábado à tarde, tem muita gente, eu dei uma olhada nos comentários, tem muita gente acompanhando e comentando. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada, Vanessa. Eli, por favor. E assim, de tão longe que nós estamos, mas sentir essa ancestralidade, sabe? Sentir essa força dessas meninas, dessas parentas que provavelmente um dia nós vamos nos encontrar e vamos lembrar deste dia de hoje e de outros dias que virão, com certeza, e vamos sorrir muito dessas histórias que já foram contadas por nossos passados e que nós estamos contando hoje, né? Eu vou falar 2 coisas que se realmente a gente fosse falar de tudo que está envolvendo a mulher indígena, em todos os contextos, seria mais de uma semana. Ixi, seriam várias lives, né? Então, mas eu vou falar alguns pontos assim para quem está assistindo, até para nós mesmos, porque eu sei que é como a Vanessa falou, a realidade não é só do povo dela, é uma realidade de todos os povos praticamente. Eu sou acadêmica, né, na UFOPA, e, por incrível, eu vou com a vovó numa lamparina no meio da casa, e ela contando histórias, e a gente sentado com muito medo, e a luz, né, do fogo da lamparina, e as nossas pernas e a rede balançando e se mexendo, e eu morrendo de medo, né? Eu gosto de contar a história, eu gosto de falar contando geralmente um pouquinho de história. Mas eu vou contar assim um trechinho, não é uma pequena coisa, de uma coisa que aconteceu comigo na universidade em sala de aula. Um belo dia, uma das nossas professoras estava conversando, e na minha sala de aula, na sala tinha eu, Elito Pinambá, e uma colega que é quilombola. E aí a professora simplesmente chamou e, gente, ela fez uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, e eu fiquei assim pensando. Ela confundiu. Ela chamou a minha colega
de representante indígena, porque ela tem o cabelo liso, ela é mais clara, do narizinho afilado, que eu não entendi porquê, né? Aquela comparação, mas é o fenotipo, né? E me chamou de representante quilombola por causa do meu nariz, sabe? E aí, o mais interessante é que a minha turma estava tão acostumada comigo de dizer que eles me chamam de Dona Eli na sala, e sabe que eu sou tupinambá, que eles, na hora, não precisei, gente, eu não precisei falar. A minha própria turma, que é a primeira turma de bacharel em saúde, na UFOPA, ela levantou e disse assim: professora, a senhora está errada, a Eli é indígena, a Dona Eli é tupinambá, a colega é quilombola, sabe? E eu fiquei feliz naquele momento porque eu faço parte dessa primeira turma, que eu já me formei nessa primeira turma, inclusive, e que a gente fez parte da construção de como seria as disciplinas para formar profissionais de saúde, de bacharel em saúde, voltados para trabalhar na nossa região, entendeu? Para entender justamente povos tradicionais, para entender toda essa nação que existe aqui, toda essa especificidade, né, que existe aqui na nossa região, que não existe só o branco, né? E aí eu fiquei tão feliz com isso, que a nossa turma entendeu, mas aconteceu comigo. E eu vim para casa pensando nisso. Meu Deus, como é que pode confundir? Eu sou uma tupinambá, meu Deus. Eu ficava me perguntando, sabe? Como pode confundir? Eu nasci em cima de palha, minha mãe me pariu. A nossa casa é na beira do Igarapé. A minha mãe me pariu em cima de palha, sabe? Não, era chão batido, o meu umbigo está enterrado lá no canto da nossa casa, lá na aldeia. E aí eu fiquei me perguntando, como que ela me confundiu, meu Deus, como que ela conseguiu me confundir? Eu sou uma tupinambá, sabe? Mas assim, eu consigo levar essas coisas sem brigar, né? Hoje em dia a gente consegue já levar sem pegar o arco e a flecha, né? Só pega o nosso maracá e balança, né? Mas, voltando, eu tenho duas coisas ainda para falar. Uma delas é uma coisa muito importante que aconteceu aqui. Das nossas 70 aldeias, uma delas não apresentou até agora nenhum caso de Covid, que é uma aldeia que ela fica bem longe mesmo, do Rio Arapiuns, e a gente fica muito feliz, porque eles realmente fizeram o bloqueio, não entra, não sai, quem tiver que sair é com todos os cuidados, recomendações, lá eles fizeram listinha para uma ou duas pessoas vir para a cidade, tiver que comprar tudo dos parentes e voltar tudo higienizado, tudo bonitinho, e com isso a gente conseguiu que essa aldeia não tenha um caso lá, gente. Para nós, isso é maravilhoso, isso é bom demais, né? E referente ainda a isso, que já é referente ao que a pergunta que foi feita, de onde vem essa força, essa resistência, né? Onde a gente encontra isso? Eu fui acometida positivo. Eu fiquei mais de um mês em casa. Eu tive todos os sintomas. E, sabe, eu tomei a medicação da nossa medicina ocidental, né? Mas sabe o que me salvou mesmo, gente? Vou dizer para vocês. A minha irmã veio para a cidade me cuidar, porque eu fiquei isolada, né? A minha mãe veio do trabalho dela me cuidar, e o que me salvou foi o chá de ouriça com cumaru, com copaíba, com o nosso mel, com limão e com folhinha de arruda. O que passava as minhas dores no corpo e nas juntas, quando eu passava a noite, desacordadas, não conseguia dormir. Foram noites imensas. O que passava a minha dor? E folha de ouriça amassada,
misturada com banha de anta e fel de anta. E era o que eles passavam no meu corpo, era o que eles passavam na minha costa. E tinha hora, porque nós temos hora para tomar nosso remédio, não é qualquer hora do dia. E depois que tomar, a gente também não pode ter, tudo tem é tudo sagrado, tudo tem um conhecimento. E a gente precisa respeitar isso. E aí eu respondo, a nossa força, a nossa resistência vem disso, dos saberes que foram passados para nós, dos saberes que nós carregamos, dos saberes que nós estamos passando para nossas gerações, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para outras mulheres. Somos fortes, somos únicas, cada uma de nós tem um sentido, tem uma força de lutar. E sabe o que é mais interessante? É que nós somos felizes quando a gente tem essa força de lutar. Essa pergunta que você fez, na hora que você fez, assim, Ana, eu participei ano passado de uma programação aqui no Parque da Cidade, eu vim até representar a Auricélia, Arapiuns, e aí uma das convidadas perguntou para mim assim, de onde vocês tiram essa força, essa resistência de vocês? É a mesma pergunta que você fez, e eu me lembro que eu olhei para ela e disse assim, você mora aqui na cidade? Moro. Você conhece os igarapés da cidade? Conheço. Quando você toma banho, que você sai de lá, você sente o quê? Eu me sinto bem, eu me sinto outra pessoa, eu sinto que aquela água, aquele frescor daquela água tirou muita coisa de mim e me deu outra coisa. Eu disse, é isso. Eu respondi para ela, a nossa força, a nossa resistência vem disso, da mata, da terra, do território, dos rios, dos igarapés. Se hoje nós temos isso, se hoje nós lutamos por isso, para que continue isso para nossas futuras gerações, é porque lá atrás, muitos dos nossos antepassados também fizeram a mesma coisa. Pegaram o seu arco, sua flecha, levantaram os seus maracás, balançaram e cantaram muitas vezes em noite de lua em seus territórios, chamando os seus ancestrais para a luta. E é isso que é a nossa força, é essa que é a nossa resistência. E não é porque a gente é indígena, uma mulher indígena, que a gente não possa ser uma governadora, a gente não possa ser uma presidente, que a gente não possa ser uma advogada, uma dona de empresa. A gente pode, a gente deve, a gente está conquistando esse espaço, porque é um território nosso também. A gente não quer tomar nada de ninguém, a gente só quer conviver e ter e poder. Porque o que a gente briga hoje, o que a gente luta hoje, não vai acabar com essa pandemia, não vai acabar com tantos agronegócios, não vai acabar. Muitos virão, e muitos mais outros projetos também virão, e nós vamos estar aqui, e muitos vão lutar. Essa luta não é de hoje, essa luta é intensa. Então, o que eu posso deixar hoje, né, para quem está assistindo, para os apoiadores, a nós, nação indígena, né, é tão bonito falar, né, nação indígena, dá uma força, né, nação indígena é uma coisa assim grande, né, dá uma força para a gente, mulher. O que eu posso falar é que, primeiramente, buscamos o que é nosso de verdade, a nossa identidade.
A partir do momento que a gente começa a ter curiosidade de buscar nossa verdadeira identidade, a gente para com esse racismo, para com esse preconceito, porque a gente vai entender que alguém nosso lá atrás morreu por causa desse racismo, morreu por causa desse preconceito. A partir do momento que o Brasil perceber que ele é, sim, uma nação indígena, muitas coisas vão se construir e essas construções serão sadias. Porque aí se junta e não vai se mais construir nada individualmente, mas sim coletivamente, como nós construímos coletivamente. Eu acho que a gente consegue ter essa união de nação, essa união de mulheres, porque nós não pensamos individualmente. Nós pensamos coletivamente. Eu sempre costumo dizer aqui, no Baixo Tapajós, que a gente tem Tupinambá, Kumaruara, Arapium, Apiacá, Munduruku, Borari. E eu costumo dizer que nós somos uma rede de mulheres que uma está sempre segurando a mão da outra, sabe? E que quando uma está tentando cair, aí a outra vem e puxa, não, tu não vai, segura aqui na minha mão. Eu estou aqui junto contigo para te apoiar. E aí eu fico tão feliz e termino a minha fala dizendo: parentas, a minha mão está segurando na mão de vocês. Aonde vocês estiverem, o momento que vocês precisarem, é só fechar o olho, pensar, a Elisângela está comigo, a Elito Pinambá está pensando, e vocês não vão cair. E se a gente fizer isso com outras mulheres, a nossa nação vai vitoriar, né? E nós, mulheres, somos vitoriosas. Eu não sei explicar como, mas a gente costuma terminar nossas palavras dizendo Surara. Surara quer dizer para nós guerreiras, guerreiros, Surara Itá. Então, eu termino a minha palavra dizendo que sinto muita gratidão por estar aqui, por usar esse espaço para mostrar para o Brasil que aqui no Baixo Tapajós existem mulheres aguerridas, que estão na luta, que não tem medo de lutar. Eu te garanto que nós não temos medo. Se eu fosse realmente contar o que eu já enfrentei, a gente não tem medo de lutar, a gente vai para a luta mesmo, e que nós estamos sempre de mão dadas. Então, muito obrigada pelo espaço, que tenham outros. Parentas, muito, muito, muito agradecida por vê-las e também por dividir essa história, esse momento que é nosso, a história é nossa. E Surara. Surara. Muito obrigada, Eli. Bom, eu acho que a gente só tem a agradecer a vocês por todas essas falas, aprendemos muito. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, acho que a Margarete deve ter observado isso também. Na fala de várias das nossas convidadas, desses 9 episódios do Mulheres na Pandemia, nós escutamos várias vezes que a gente não pode comparar dores. Você percebeu isso, Margarete? Várias mulheres falaram isso, impressionante, assim. E outra coisa que eu fiquei pensando, assim, até me arrepia, porque evidentemente que tem a especificidade de cada luta e a gente precisa considerar isso, né? Como eu disse, tomar cuidado para não passar uma régua e achar que todas as lutas são iguais, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa, sim, me parece, do feminino, né? Dessa coisa guerreira que vem do feminino, que é muito interessante, porque, de fato, acho que a Putira tem razão, claro que mulheres indígenas tanto mais, né? Mais ainda, mas
de fato, eu acho que o fato da gente ser mulher já faz com que a gente não possa descansar nunca, né? Essa que é a verdade, porque a gente não tem liberdade, a gente não tem direito de ir e vir, a gente não pode fazer o que a gente quer com o nosso corpo. Quer dizer, tem mulheres alienadas em relação a isso, que supõem que tem liberdade, mas a gente sabe que é uma luta, é uma conquista, né? Então, é muito bonito isso, aprendi muito com vocês, queria agradecer demais. Acho que a Margareth também vai fazer aí as considerações finais. Eu só esqueci também de agradecer ao portal Bem Querer Mulher, que é um programa criado com apoio da ONU Mulher e que foi super generoso e fez uma matéria sobre mulheres na pandemia também, né, Margareth? Uma surpresa para a gente não sabe como descobriram aqui a gente, e ficamos muito felizes também. Então, sem palavras para agradecer essa tarde de aprendizado, espero que a gente possa estar juntas em outro momento. Eu também queria agradecê-las por estar aqui com a gente, compartilhando esse momento rico, né? Eu acho que foi uma tarde rica, uma tarde de aprendizado, né? E agradecer vocês aí pela disponibilidade de tempo, pelos ensinamentos, por tudo, colocar o espaço à disposição para o que precisarem. Eu acho que, antes de mais nada, aqui é um espaço que a gente criou com o objetivo de luta, com o objetivo de visibilizar, né? Então, o espaço está aí, o espaço é de vocês, quando quiser, né? E muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom sábado para vocês. Sábado que vem, às 16 horas, a gente está aqui de novo, com Mulheres na Pandemia. Surpresa. Alô? Voltou? Travou aí. Então, sábado que vem, às 16 horas, né, com convidadas ainda surpresa para o próximo sábado. E acho que a gente podia terminar com isso que a Vanessa falou, né? Ou a gente chora as nossas dores sentadas, ou a gente chora as nossas dores lutando. Então, vamos à luta! Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Tchau, parentas. Tchau, gente. Tchau.